Olá, quais são as opções que um engenheiro tem para trabalhar? Eu fiz um vídeo recente falando que se você é um engenheiro recém-formado, você não deve abrir um CNPJ, e também eu já falo regularmente que se você é um engenheiro que não tem experiência de obra, você não deve fazer projeto. Por quê? Você não pode fazer um projeto se você não sabe o que acontece na obra, porque um projeto você está dizendo como que deve ser executada a obra. Se você não sabe executar a obra, como é que você vai dizer como que ela deve ser executada? E se você está recém começando, você está correndo um risco pesado em abrir um CNPJ, porque é a categoria com maior lucro possível, mas também a categoria com maior risco possível. E aí um aluno chegou para mim e falou, tá, eu não posso abrir CNPJ, mas não posso também sair fazendo um projeto. A única opção que eu tenho é CCLT? E não, ok? Um engenheiro civil pode trabalhar em várias áreas, mesmo como autônomo ou, por exemplo, sem CCLT, né? E tem vários ramos além de projeto ou tocar uma obra de início ao fim contratando pessoas, entre outras coisas assim, tá? Primeira questão um engenheiro civil pode trabalhar se eu for pegar um prédio, tá? Vamos pegar todas as etapas, do início até o final do prédio ter entregue pronto e até depois disso. Mas, antes de pensar em começar a obra, o engenheiro pode fazer uma análise da viabilidade da obra, ok? Claro, aqui vai entrar uma questão também, que quanto maior a obra, mais engenheiros vão ter dentro dessa obra, quanto mais complexa a obra no caso, né? Porque se for um galpão de 10 mil metros quadrados, que for só repetir uma tesoura, não é tão complicado. Mas se for uma obra complexa, ela vai ter mais e mais engenheiros. E a primeira questão é a análise de viabilidade. O que seria isso? Bom, uma construtora que vai construir prédios, ela vai fazer uma análise da viabilidade de, quem sabe, um prédio de 10 andares em um local, ou um prédio de 20 andares em outro local, e qual vai produzir a maior rentabilidade. E para isso tem que ter um engenheiro que vai analisar o custo de terreno, como que são as obras no local, por quanto pode ser vendido. Ok? Isso é uma análise de viabilidade de obra. Isso é um serviço feito por um engenheiro. Ok? Vamos imaginar que foi feito, né? Geralmente em obras maiores isso vai ser feito, mas a questão foi feito e foi fechado um terreno. Pode ser feito antes de comprar o terreno, uma verificação, uma averiguação do terreno, se é um terreno muito inclinado, qual que é o desnível desse terreno, tipo uma pré-topografia. Ok? Mas fazer uma análise base do terreno para verificar como que o arquitetônico poderia se encaixar nesse terreno, o que tem de obras em volta e outros fatores. Ok? Depois disso, através do terreno que existe, pode ser feito o projeto arquitetônico da obra. Ok? Vai ser um engenheiro civil que vai fazer, ou um arquiteto, mas é um ramo que um engenheiro civil pode fazer. Ok? Esse projeto arquitetônico, com ele, a primeira questão ele vai ser enviado para a prefeitura. Correto? Quem que vai fazer a verificação se o projeto arquitetônico está dentro do código de obras, o que tem que ser modificado, o que tem que ser aumentado, diminuído e tudo mais? Um engenheiro civil contratado pela prefeitura. Então isso é outra possibilidade que o engenheiro pode fazer. Ok? Feito o arquitetônico, vai ser feito um projeto estrutural da edificação. E novamente, um engenheiro civil, o arquiteto. Tá. A maioria das coisas que eu falar, um arquiteto também pode fazer, eu não vou ficar repetindo o arquiteto, beleza? Você entendeu a questão que o engenheiro civil pode fazer o projeto estrutural. Só que para fazer um projeto estrutural, ok, hiperestrutura, beleza? Tá? Mas a fundação desse prédio vai ser necessário um ensaio SPT. E quem que pode coordenar e controlar um ensaio SPT? Um engenheiro civil, ok? Eu conheço engenheiros civis que a única coisa que eles fazem é ensaio SPT. Então, ele trabalha fornecendo ensaios SPT, ele tem a equipe dele e tudo mais, tem a máquina de ensaio SPT e é isso que ele faz, ok? Além disso, todos os outros projetos, hidráulico, elétrico, instalações, tubulações, gás e tudo mais, também feito por engenheiro civil, ok? Agora, quando eu estou falando de uma obra pequena, beleza, o engenheiro vai lá, faz os projetos e tudo mais, e ok. Quando eu estou falando de uma obra grande, esses projetos são verificados por outro engenheiro, ok? Então, além de produção de projeto estrutural, também é uma possibilidade de trabalhar com revisão de projeto estrutural, ok? Tá? Próxima questão que a gente tem, a compatibilização dos projetos. Eu sei,
eu tenho o projeto arquitetônico, o hidráulico, o elétrico, o estrutural, e daí a questão é, ok, mas vai passar um cano numa viga, ok? Ou onde que vai passar o cano, onde vai ficar exatamente a posição de um ralo e tudo mais, isso que pode ser modificado, isso pode ser compatibilizado, e isso que é a compatibilização dos projetos. Ok? Se os projetos já foram feitos como BIM, meio feito direto, mas muitas vezes ainda é necessário alguns ajustes, alguma modulação adequada, algumas correções. E também é um engenheiro civil que faz a compatibilização dos projetos. Beleza? Próxima questão que a gente tem. Feito todos os projetos, beleza? Agora outra questão. Alguma empresa vai executar esses projetos, tá? Muitas vezes vai ser construtor, já fez tudo e tem um ramo direto, mas o que vai ser necessário é orçar cada questão da obra, ou seja, fazer cotações com várias empresas, fazer o quantitativo global da obra e fazer um orçamento global da obra, onde comprar tudo mais, isso também pode ser feito por um engenheiro, ok? Tá? Agora uma questão. Isso não vai acontecer tanto em prédios, onde vai ter múltiplas unidades, mas se for uma casa, uma casa térrea, tudo mais que a pessoa vai construir e ela vai ser financiada, o que vai acontecer é que ela vai ter que ser verificada pelo banco quando é feito financiamento, por um engenheiro do banco, para verificar se o orçamento que o cliente quer, se o empréstimo, se o financiamento que o cliente quer, bate com o valor da casa, como que é o valor do terreno, isso aqui tem que ser averiguado, ok? Também é um engenheiro contratado pelo banco que faz isso, ok? Próximo, então, tá bom, tá pronto o projeto, tá financiada a obra, é só começar a construir, beleza. Muitas vezes a construtora vai executar a estrutura, mas a fundação, como muito vai variar, no caso vai ser uma estaca cravada mais eficiente, vai ser uma estaca hélice mais eficiente e tudo mais, a construtora não vai ter todas as possibilidades de fundações. Então a fundação, ainda mais em obras mais altas, obras mais complexas, é feito separado por uma empresa terceirizada. Por uma não, né? Digamos, é orçado em várias. E se é orçado, sei lá, em 4 empresas especializadas em fundações, essas 4 empresas vão ter um engenheiro que vai fazer o orçamento dessas fundações e depois vai ter outro engenheiro que vai executar, pode ser o mesmo, dependendo do caso, mas vai ter um engenheiro trabalhando no orçamento para verificar quanto que ele vai cobrar para as fundações daquela obra e depois vai ter engenheiro na obra controlando a execução da fundação. Pode ser que o engenheiro é dono da empresa que faz a fundação? Sim, pode, mas também vai ter casos onde uma empresa, digamos, tem 3, 4 máquinas e cada engenheiro fica junto com uma das máquinas dele, contínua, por exemplo, ok? Então ele vai ajudar na obra, fiscalizar a obra junto com digamos, tem 3 máquinas deles contínuas, com certeza tem 3 obras sendo feitas eles contínuas ao mesmo tempo, então vai ter engenheiros aqui, ou quem sabe tem um que vai correr nas 3 obras, mas vai ter engenheiro que vai fiscalizar a execução das fundações, ok? Próximo, beleza, está terminada a fundação, vai ser feito a obra como toda, a estrutura global da obra, o prédio como todo. Vai ter um engenheiro que vai acompanhar a execução da obra, entendido? Então aqui é outra função que o engenheiro vai fazer. Dependendo do tamanho da obra, vai ser mais ou menos. Por exemplo, uma obra de grande porte pode ter um engenheiro que fica na obra 40 horas por semana, 44 horas por semana mais. Ele fica de segunda a sexta, todo dia, ele acorda de manhã, vai para a obra e volta no final da tarde, sempre na mesma obra. Todo dia ele acorda e vai para a obra, ok? E ele vai resolver situações, ele vai fazer medições e tudo mais, e ele fica lá na obra o dia inteiro. Uma obra que tem 100 funcionários tocando, 100 funcionários lá, é normal ter um engenheiro lá o tempo inteiro também. Agora, alternativamente a execução da obra pode ser um engenheiro que vai diariamente na obra, faz uma medição da obra, que é uma obra menor ou uma obra mais simples e tudo mais, vai ter um engenheiro que vai lá diariamente ou até uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas. Uma obra simples, uma obra padronizada, muitas vezes não vai necessitar tanto, mas dependendo do caso, quanto maior a obra, quanto mais complexa, quanto mais pessoas trabalhando na obra, mais frequente tem que ser as visitas do engenheiro e, dependendo do caso, quanto mais funções esse engenheiro pegar, também mais coisas, né? Porque o engenheiro pode ir lá só para dar uma resolução de um problema, ou ele pode estar lá lidando diretamente com o problema, ou ele pode estar lá também fazendo medições, controlando equipes, contratando funcionário, demitindo funcionário e tudo mais. Ok? Tá? Outra questão, vamos imaginar aquela empresa das fundações, ok? Aquela empresa das fundações,
ela é terceirizada. Então, pode ter um engenheiro que vai fiscalizar se está adequadamente aquela obra, se a fundação está feita corretamente, ok? Se não está tendo uma diferença, então pode ter um fiscal da obra também. Não só de prefeitura, mas tem empresas privadas que fazem isso também. Muitas vezes é terceirizado algum serviço. Vamos imaginar que as instalações elétricas são terceirizadas, vai ter o engenheiro da obra, vai fiscalizar se as instalações elétricas estão sendo feitas conforme o projeto. Ok? Essa questão a gente tem que entender. Agora, isso tudo aqui a gente foi até a obra estar pronta. Correto? Correto. Agora entra uma questão. Se eu pensar, pronto, vendeu a obra, acabou o serviço de engenharia. E não, tem mais coisas que o engenheiro também pode fazer. Por exemplo, tem uma obra pronta e ela está sendo vendida. Ok? A gente ainda tem uma cultura no Brasil, uma cultura maluca, mas que existe no Brasil, que um médico quer comprar uma casa, o médico vai lá com o corretor e ele encontra alguém que está vendendo, vai lá e compra a casa. Isso aqui é ok, mas uma casa de 500 mil reais, uma coisa assim, é muito melhor para uma pessoa, tá? E tem engenheiros que fazem esse serviço também, tá? E é uma possibilidade de uma oferta de serviço que o engenheiro vai fazer uma inspeção da obra, uma visita técnica da obra, para verificar e verificar patologias possíveis, ok? Uma pessoa que vai comprar uma casa que não é da área de construção, ela pode contratar um engenheiro para averiguar se aquela obra tem patologias ou não, ok? Se ela tem algum problema, se ela foi feita executada corretamente, entre vários outros fatores, você não vai ter problemas depois com aquela obra, ok? Então o serviço também é fazer um contato, uma visita técnica com o cliente. Isso aqui, dependendo do caso, você pode ter, quem sabe, contato com um corretor, e o corretor sempre, antes de um cliente dele comprar uma obra, ele te chama para você fazer uma fiscalização da obra, porque dependendo do caso, tem algumas patologias que o cliente não vai comprar, ou tem algumas patologias, aquela casa que era 500 mil, ele fecha por 430 mil. Entendeu? Essa que é a questão. Agora, próxima questão. O engenheiro civil também, se a obra já está pronta, pode fazer reformas. E todos aqueles passos que eu falei da construção vão valer novamente para uma reforma, só que com um adicional. Uma reforma feita porque o cliente quer aumentar a obra é uma coisa, uma reforma feita porque tem patologias, vai precisar um engenheiro para verificar e averiguar as patologias. Ok? Outra questão que pode ter, e se a obra não tem engenheiro? Digamos que a obra foi feita e não tem, o seu Zé Cachaço foi lá e fez a obra. Claro, não vai acontecer num prédio de 8 andares, mas essa situação pode acontecer numa casa térrea, por exemplo. Então tem uma casa, foi construída, ninguém sabe que ferro tem lá, se está adequado ou não, ou tem que ser aprovado pela prefeitura, tem que ser averbada. O engenheiro pode fazer também a averbação da obra, verificação da obra, se tem patologias também. Entendido? Outra coisa, engenheiro civil, se ele tiver habilidade em verificar patologias e tudo mais, ele pode trabalhar fazendo laudos técnicos para tribunais ou para advogados. Por exemplo, uma casa foi vendida e apresentou patologias, 3 meses depois o cliente percebeu patologias. Ele pode contratar, o advogado do cliente pode contratar um serviço do engenheiro para que ele vá lá e averigue que realmente essa obra tem patologias que já existiam, que são vícios construtivos. Ou, alternativamente, pode acontecer um acidente de trabalho, alguma coisa do tipo. Vamos imaginar que uma escada arrebenta, uma pessoa cai e morre, uma coisa do tipo. Um tribunal vai chamar um engenheiro para ir lá para verificar se realmente foi. A escada arrebentou porque ela foi mal executada, se teve algum problema, ou se foi outra coisa, para verificar o que aconteceu lá exatamente, se a estrutura realmente tinha algum problema, ok? Então também vai ser um engenheiro especialista, conheço um engenheiro que só trabalha fazendo visita à obra, verificando. E isso, a única coisa que ele faz o juiz chama ele vai lá e verifica a obra. E é também uma possibilidade de uma coisa que o engenheiro pode fazer, ok? No caso de é um serviço bem pesado, tem muitos engenheiros que fazem. Agora, isso eu estou falando de um prédio. Tá? O que vai acontecer em obras de menor porte é que o mesmo engenheiro pode fazer várias coisas. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que construía estruturas metálicas, principalmente galpões em zonas rurais. Então o que acontecia era, um fazendeiro queria construir um galpão para colocar as máquinas dele. Eu ia na fazenda dessa pessoa, verificava quantas máquinas ele tinha, verificava
quantas máquinas ele pretendia comprar nos próximos 5, 10 anos, ok? E isso eu ia fazer uma viabilidade de que tamanho de galpão ele deve construir. Ok? Então já era um estudo da viabilidade que eu fazia. Eu voltava para o escritório e eu fazia o orçamento. Então, outra tarefa que eu estava fazendo também. Eu fazia o orçamento para verificar quanto que iria custar para o cliente contratar a empresa que eu trabalhava. Em seguida, se fechado o negócio, ok? Muitas vezes até acompanhava a negociação, que é uma coisa que não é serviço do engenheiro em si, ok? Porque você não precisa ser engenheiro para vender obras, ok? Mas é um serviço que o engenheiro pode acompanhar uma venda de obras, que vai ser muito interessante isso, ter um engenheiro ali do lado, porque pode ser fechado mudanças da obra ali na hora, ok? Mas eu acompanhava a negociação, depois fazia o projeto estrutural da obra, ok? Fazia a lista de materiais para ser comprado, cotava com algumas empresas, normalmente para cotar materiais não precisa ser engenheiro, mas era a minha tarefa na empresa, e eu acompanhava a execução e eu era meio que o único engenheiro da obra, porque um galpão não é tão complexo igual um prédio de 20 andares, entendido? Mas eu desempenhava várias funções, e a questão é que em uma obra pequena, o mesmo engenheiro vai desempenhar, no caso, todas as funções, ou a maioria das funções. Entendido? Então vai depender do tamanho da obra para saber quantas funções vão ser desempenhadas. Mas a questão é que tem todas essas possibilidades para o engenheiro civil trabalhar, e na verdade tem outras, se eu for entrar em outros ramos, que o engenheiro civil pode trabalhar. Não falei nada, por exemplo, de construção de estradas, mas é uma possibilidade que o engenheiro civil pode trabalhar, e tem muitos engenheiros que trabalham com isso. Ok? Agora, outra questão. Ah, mas a maioria dos que você falou tem que trabalhar com a CLT. Não, tá? Basicamente, qualquer dos serviços que eu listei que pode ser trabalhado como CLT, pode igualmente ser trabalhado como autônomo. Ok? A questão crítica que tem que entender aqui é o seguinte: a pessoa que trabalha com CLT, ela tem um salário garantido. Ok? Ela vai ganhar, sei lá, 5 mil por mês, todo mês na conta dela cai 5 mil. Ok? Um autônomo não tem um salário garantido. Então ele tem que ter uma fonte, no caso, tecnicamente um CLT não tem, porque ele pode se demitir a qualquer hora e ele fica sem, tá? Mas, então, o CLT, ele encontrou alguém que passa serviço para ele direto em troca de um salário fixo. Um autônomo vai encontrar algumas fontes de renda, ok? Que vão dar um salário variável dependendo de quantas fontes ele encontra, de quantos clientes para contratar ele encontra, ok? E um empresário realmente vai abrir uma empresa, pode contratar mais pessoas e ele vai tentar caçar mais e mais serviços, né? Pode até contratar serviço, pegar serviço para um dos funcionários dele, no caso, ok? Mas a questão é, se ele ter o mais seguro, autônomo vai ter uma renda variável tipo de 0 até quanto ele conseguir trabalhar, ok? Fixo, 0 até quanto conseguir trabalhar, e um empresário ele pode ter prejuízos pesados, mas ele pode ter um lucro maior, ok? Se você planeja, eu quero ganhar... eu quero estar forrado no dinheiro. Beleza. O que eu recomendo é, você começa como CLT. Ok? O que eu recomendo com base é comece como CLT. Não precisa trabalhar anos como CLT, não, mas comece como CLT até você ter a possibilidade de trabalhar como autônomo. Ou seja, quando você vê que a sua renda média como autônomo seria maior que CLT. Como fazendo isso? Bom, basicamente, começa como CLT e começa a ofertar seus serviços por fora. Ok? Começa a fazer serviço para você. Trabalha com execução de obras, não posso trabalhar com execução de obras porque eu sou CLT. Não, você pode visitar as obras no sábado, você pode, dependendo do caso, visitar obras durante o horário de almoço. Ok? Ah, mas eu vou ficar sem almoço. Sim, porque você está tentando crescer na carreira, você vai se ferrar alguns anos. Ok? E depois você transcreve para autônomo, ok? Que para o engenheiro recém-formado ele não vai ganhar praticamente nada como autônomo, mas com uma certa experiência ele pode ganhar bem, e isso é uma questão também. Lembra que eu falei que eu sentava nas negociações? Para isso também, eu aprendi a negociar assistindo negociações e acompanhando negociações, né? Eu não falava o preço final, mas eu fazia negociação. E acompanhava a negociação, falava, se o chefe pedia alguma coisa, eu respondia para ele, mas eu não dava cartada final, mas eu estava lá e acompanhava, eu estava aprendendo nesse meio termo, ok? A próxima função é autônomo, onde você vai conseguir serviços mais variáveis. E quando você tiver experiência suficiente, ok? Aí você pode partir para abrir uma empresa e começar a contratar pessoas, ok? Tá, quando eu falo em âmbito de abrir empresa e começar a contratar pessoas, você pode falar, não, mas eu estou tirando 8 mil por mês de autônomo,
vou abrir uma empresa só para mim mesmo, só para pagar um imposto menor. Ok, isso é uma coisa. Tá? Isso aqui, digamos, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Ok? Tá? Se você é o único, uma pessoa que trabalha, tá? Eu fiquei por um bom tempo aqui, mais ou menos ainda assim. Tá? Tenho pessoas que trabalham para mim, mas não é uma equipe grande ainda. Mas a questão é, uma pessoa, você abre CNPJ é uma coisa, abrir empresa mesmo, começar a contratar pessoas, é onde está o risco maior. Ok? E aí que está a questão que você tem que ter uma experiência boa para poder ofertar serviços. Ok? E ter uma equipe fixa, que vai ser um gasto pesado. Por que eu falo isso? Porque um CLT, ele não tem gasto nenhum. Okay? Esse CLT, ele não tem gastos. O que ele tem de gastos é ir e voltar para a empresa todo dia. Ok? E ele tem um salário fixo. Quando você vai para autônomo, você deixa de ter o salário fixo, e se você está autônomo de CPF ainda, você pode ter alguns gastos fixos, que vai ser escritório, que vai ser contas do escritório, e basicamente isso. Quando você vai para um CNPJ, o seu custo fixo aumenta, ok? Lembra, o que você ganha tem que descontar o custo fixo, ok? Então, se você tem um escritório, tem contas de água, luz, internet, condomínio desse escritório, e você gasta lá R$ 1.500 por mês no escritório, você vai pegar o que você ganha, desconta R$ 1.500 e é isso que sobra para você, descontando os impostos e tudo mais, isso que sobra para você. Tá? E quando você abre um CNPJ, você tem custos de contabilidade todo mês, ok? Você vai ter um custo maior que vai aumentando. Você contrata uma secretária, mais custos que vai aumentando. Você contrata um estagiário, mais custos que vai aumentando, e a renda tem que crescer mais rápido do que esses custos, senão compensa voltar a não ter esses fatores, ok? Isso tem que imaginar. A questão é, eu não recomendo começar com algo que tem um custo fixo muito pesado, a não ser que você tenha certeza do que você está fazendo. Se você é recém-formado, provavelmente você não tem muita ideia do que você está fazendo ainda, então essa que é a vantagem de trabalhar com CLT, trabalhar como autônomo sem custo fixo pesado, ok? Mas você tem dezenas de oportunidades para trabalhar na engenharia civil e, claro, a outra questão principal que a gente tem é que para cada 5 engenheiros, 3 não trabalham na engenharia civil, ok? E entra a questão, é porque não conseguem emprego? Em parte sim, mas eu conheço engenheiros que se formaram e aí conseguiram um emprego que pagava R$ 4.000 no banco, ele começou a se focar bastante no serviço do banco e depois 2 anos depois, já foi para a gerência do banco, e a questão é que ele estava tirando 10, 12 mil, e ele nunca vai sair do salário, sabe, de torno de 10 salários mínimos, hoje em dia, tá, foi ano passado isso que ele foi promovido, mas a questão é, ele nunca vai sair desse salário de 10 salários mínimos, mais ou menos, que ele ganha, porque quando ele for para a construção civil, ele não vai conseguir, sem experiência, ganhar 10 mil. Okay? Então tem muito engenheiro que cresceu em outra área e não está trabalhando nessa área também, e tecnicamente, você fala, gerente de banco não precisa ser engenheiro civil, correto, mas tem muito engenheiro que vai para a área bancária, tem muito engenheiro que vai para a área de finanças, tem muito engenheiro que trabalha em outra área, empresário em outra área, sabe? Um engenheiro que está ganhando bem em outra área também, e tecnicamente é uma possibilidade. Daí a questão é, se surge uma possibilidade para você de trabalhar num banco, se você é bom com números e tudo mais, é uma possibilidade excelente. Ah, mas eu queria trabalhar com obra, ok? Mas você quer trabalhar com obra, você quer ganhar um salário bom, tá? Aí é uma coisa que muitas vezes você vai ter que escolher, e muitas vezes vai surgir essa oportunidade para trabalhar fora da engenharia civil, e é uma oportunidade muito boa, dependendo do caso, e compensa, por mais que você tenha feito 5 anos de faculdade, trabalhar numa área que não foi o que você estudou. Por quê? Porque essas oportunidades aparecem, beleza? Mas a questão crítica é, você tem muitas possibilidades entre engenharia civil, claro, é um ramo que você tem que ter habilidade, ok? E como eu falei, de cada 5, 2 trabalham na área, ok? Um trabalha em outra área que ele é bem remunerado. Mas tem uns 2 que se formaram só porque o pai mandou eles fazer faculdade de engenharia civil, fez a faculdade de qualquer jeito, saiu de qualquer jeito, a única coisa que ele tem é o diploma, e quando ele consegue é para ganhar um salário mínimo para assinar uma RT, ok? Daí não é um serviço adequado, é uma prostituição, beleza? E tem engenheiro que também aceita isso aí, tá? Não é o meu caso, mas tem muito engenheiro que aceita isso aí e acha que ganhar esse um salário ali, mora com os pais ainda até os 35 anos, é ok, tá? Depende de cada caso, mas a questão é, se você se dedicar, tem uma área adequada para quem se dedica e tem habilidade, ok? Então, por enquanto, seria isso e até a próxima.